Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para a terceira e última parte da nossa aula de geomorfologia. Nessa parte, vamos falar sobre as características do relevo brasileiro, suas classificações e as formas existentes no território. Assim, começando pelas características do relevo brasileiro, precisamos destacar a existência de uma grande diversidade de formas e estruturas de relevo. Além do mais, pelo fato do Brasil estar no centro da placa sul-americana, no território brasileiro não há dobramentos modernos, apenas estruturas geológicas associadas a escudos cristalinos e bacias sedimentares, o que faz com que esse relevo seja caracterizado como um relevo bastante antigo e desgastado, ou seja, erodido, o que vai gerar altitudes moderadas, como a gente pode observar nesse mapa, que evidencia que uma porção muito pequena do território tem mais de 1.000 metros de altura. O nosso relevo ele é também arredondado por conta do intenso desgaste, o que vai fazer com que ele seja caracterizado como um relevo mamelonizado. Dessa forma, vamos analisar 3 classificações do relevo brasileiro relevantes para a geomorfologia dentro da geografia. A primeira classificação foi elaborada em 1949 pelo Haroldo de Azevedo, a segunda pelo Aziz Nasser Absaber, em 1958, e a terceira pelo Jurandir Rossi, em 1989. É bastante interessante comentarmos sobre essas classificações, porque é muito recorrente em sala os alunos perguntarem qual a diferença entre um planalto e uma planície. E qual é a resposta dessa pergunta? Depende da classificação a qual nós estamos nos referindo. Se começarmos pela classificação do Haroldo de Azevedo, percebemos que os critérios para delimitação e diferenciação do que é um planalto e do que é uma planície são meramente altimétricos, sendo os planaltos formas de relevo com mais de 200 metros de altitude, enquanto as planícies são formas de relevo com menos de 200 metros de altitude. Portanto, levando em consideração esses critérios, o Haroldo de Azevedo ele segmentou o relevo brasileiro em 7 unidades, sendo 4 delas planalto, correspondendo a aproximadamente 59% do território, e 3 planícies, correspondendo aos 41% restantes. A classificação do Aziz Absaber considera que esses 2 conceitos só podem ser definidos a partir dos processos que predominam em cada um. Ou seja, em um planalto, pelo fato dele estar em uma altitude mais elevada, vão predominar processos de erosão, que são os processos de deslocamento dos sedimentos. Enquanto nas planícies, como elas estão em áreas rebaixadas, vão predominar processos de sedimentação em relação aos processos de erosão. Dessa forma, o Aziz Absaber não considera aspectos altimétricos. Portanto, ele dividiu o relevo brasileiro em 10 compartimentos, constituído de 7 planaltos, que correspondem a 75% do relevo brasileiro, e 3 planícies, que correspondem a 25% do relevo brasileiro. O Jurandir Rossi vai criar uma classificação mais complexa. Os critérios adotados por ele são 3. O primeiro é o morfoestrutural, que vai considerar a estrutura geológica, ou seja, se é uma parte do relevo que tem bacia sedimentar ou escudo cristalino. O critério morfoclimático, que vai considerar os processos climáticos que atuam no relevo. E o critério morfoescultural, que vai considerar os tipos de agentes externos que vão atuar naquele relevo e se vão predominar processos de erosão ou sedimentação. Dessa forma, ele vai tornar a classificação mais complexa, porque ele não vai levar em consideração a existência só de 2 tipos de unidades de relevo.
ele vai identificar que existe um terceiro tipo que não foi apontado pelos outros dois estudiosos, a depressão. O que seria uma depressão? De acordo com essa avaliação, seria uma área rebaixada em relação ao entorno. Vale ressaltar que no Brasil só existem depressões relativas. O que é uma depressão relativa? Uma área rebaixada em comparação ao que tem à sua volta. Logo, aqui no território brasileiro não existe depressão absoluta, área que está abaixo do nível do mar. Dessa forma, o Jurandir Ross estabeleceu 28 compartimentos de relevo, sendo que, para ele, existem 11 planaltos, 11 depressões e apenas 6 planícies. Agora que nós já vimos as 3 classificações mais importantes do relevo brasileiro, vamos comentar algumas das principais formas de relevo existentes no Brasil. Começando pela chapada. O que seria uma chapada? É um tipo de relevo cujo topo é aplainado e as encostas são escarpadas. Essas chapadas também são conhecidas como planalto tabular. Já o morro é uma pequena elevação no terreno, uma colina, que alguns chamam de relevo meia laranja. Esse morro ele é tão importante no território brasileiro que ele compõe, inclusive, um dos domínios morfoclimáticos estabelecidos pelo Aziz Absaber. Os Inselbergs são saliências encontradas nas regiões de clima árido e semiárido. Sua estrutura foi mais resistente à erosão que o material que estava no seu entorno. A escarpa é um declive acentuado que aparece em borda de planalto. O relevo de cuesta possui um lado com escarpa abrupta e outro com declive suave. Essa diferença de inclinação ocorre pois os agentes externos atuaram sobre rochas com resistências diferentes. A serra representa uma denominação que caracteriza um conjunto de formas variadas de relevo, tais como dobramentos antigos e modernos, escarpas e cuestas, ou seja, sua definição e uso não são rígidos, variando de região para região. Então é isso, meus queridos. Chegamos ao final da nossa aula de geomorfologia. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um super beijo e até a próxima.